Bom, para finalizar, vamos tratar aí dessa jornada, então, né, de como incorporar a transformação digital ou uma estratégia digital à estratégia das empresas. Esse cara aí, o Eric Ries, ele já deu a mesma resposta para essa mesma resposta que estão vendo aí no slide para diversas empresas grandes que procuraram ele para saber como implantar inovação ou transformação digital nessas grandes corporações, né? Então tem que se olhar no espelho, né? É isso que tem que fazer. E aí você vai enxergar o problema. É uma resposta bem interessante, né? Ele mesmo comenta que para muitas das empresas que ele deu essa resposta foi apenas na primeira reunião, depois não teve mais reunião alguma. Mas enfim, preciso olhar para dentro, né? E qual é essa jornada? Primeiro, a gente vai, vou apresentar aqui também rapidamente um nivelamento, né, que pode ser considerado para os estágios de maturidade da estratégia digital. Então, nós temos aí um nível básico, estratégias de transformação, elas são incipientes ou praticamente inexistem, né? Os planos de implementação de estratégia digital praticamente inexistem, né? Então, não tem estratégia, não tem plano. Um nível médio de maturidade, existe uma estratégia básica de transformação digital definida, um plano básico elaborado para implementar a estratégia digital, mas o time de liderança ainda está alheio à estratégia, a essa estratégia digital e, por consequência, existe pouco investimento financeiro. Num nível que já pode ser considerado bom, existe uma estratégia robusta, né, que já foi elaborada para a transformação digital, um plano também robusto, né, já foi elaborado para implementar essa estratégia. Parte dessa liderança já está integrada à estratégia e tem um alto investimento financeiro garantido para que isso ocorra, para que essa estratégia seja transformada em realidade. E no nível mais avançado, todas as características então desse nível anterior, desse nível bom, né? Há ainda um membro da alta gestão encarregado pela estratégia digital, não é um enfim, um diretor de estratégia digital, não, é alguém dentro do negócio que foi incumbido de, pelo menos, centralizar essa, essas informações do que está ocorrendo e tratar do dia a dia, né, da transformação digital, da estratégia digital dentro da organização. Esse cara ainda faz parte do comitê gestor da empresa, né? E os times de estratégia corporativa e estratégia digital integrados para definir a estratégia da organização. Então, já existe uma integração aqui entre a estratégia da organização e a estratégia digital. Então, já está realmente representado lá dentro da estratégia global da empresa, como vai ocorrer a estratégia digital. E agora, nossa sugestão dos passos, né, ou do caminho dessa jornada, né? Então, destaco aqui o início, né? Tem que desenvolver habilidades em todos os níveis. Como eu falei anteriormente aí, mesmo na área de TI é preciso que sejam desenvolvidas novas habilidades, como trazer as novas tecnologias para dentro da empresa, como contribuir com o negócio, dizendo, olha, essas tecnologias, talvez se a gente aplicar assim, 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 vamos experimentar, vamos ver o que pode acontecer. Nas áreas de negócio, é preciso que as pessoas também se envolvam com isso, né? Entendam um pouco mais sobre o aproveitamento dessas tecnologias que podem ser inseridas dentro do negócio. Então, e criar as habilidades também para preparar todo esse time para as mudanças que vão acontecer. Escolha um caso de uso, né? Eu mostrei alguns exemplos lá sobre casos de uso de inteligência artificial. É preciso escolher para o seu negócio um caso de uso que gere valor. Ou então, explorando ideias que transformem a experiência das pessoas, seja do cliente, seja do colaborador, do fornecedor, do parceiro, enfim, claro, aquela experiência que for mais interessante para contribuir com o valor, para gerar mais valor para o negócio. Defina uma estratégia inicial e elabore um plano. Tem que começar, como algumas pessoas falam, né? Nem que seja numa folha de papel de pão, né? Elabore um plano.
prepare todos para pivotar quando for necessário. O que é pivotar? Iniciou com uma direção e no decorrer do trabalho percebeu que aquela direção está errada, não pode ter problema de mudar a direção. Então, todos têm que estar preparados para que isso ocorra. Seja essa mudança motivada por que motivo for, né? Pode ser em função de logística, em função de mercado, enfim, existem até pelo menos aí 10 formas ou 10 motivações para que você seja obrigado a pivotar ou possa pivotar quando for necessário. Inicia a experimentação, fornecedores, provas de conceito, em paralelo a essa transformação cultural, né, com gestão de mudança tem que acontecer. Ela tem que ser executada em paralelo. As pessoas precisam estar envolvidas, a cultura estará em transformação. Gerir essas mudanças é essencial. E, por fim, avalie criticamente as experimentações, né, que você lançou mão anteriormente, e implemente aquelas bem-sucedidas, obviamente. Avalie constantemente o plano que você elaborou, vai incrementando ele, vai trazendo robustez para esse plano até que esteja completamente integrado à estratégia da organização, como a gente mostrou lá naquele nivelamento de maturidade. E busque cada vez mais o engajamento até que toda a organização contribua efetivamente com essa estratégia digital. Então, esses passos a gente imagina que podem ser seguidos aí por qualquer tipo de organização que esteja disposta, né, como eu falei anteriormente também, onde existe aquela fagulha, né, aquela pretensão, aquele mindset aberto à mudança, à transformação. Bom, meus caros, quero agradecer muito pela presença virtual de todos aí. Agora teremos alguns minutos para responder as perguntas. Estamos estourando o tempo aí, mas também começamos um pouquinho atrasado em função da presença, mas ficaremos aqui até mais alguns minutos aí para responder algumas perguntas. Se quiserem, pode mandar aqui no chat, ou então, se quiserem também mandar mais tarde, a gente vai passar para vocês aí os canais de comunicação também. Eu lembro que a gravação desse webinar vai ficar disponível no nosso canal do YouTube ainda hoje. Everton, nosso diretor comercial, tem alguma pergunta aí que possa... Wellington. Tá. Não, deixa o Everton falar, depois eu pergunto. Vai lá. Oi. Tá me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Ah, legal. Não, Wellington, na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Entendo que tem um ponto que você coloca ali, dessa adequação das empresas e como isso pode gerar um impacto da gestão da mudança em todo esse cenário, né? E o número de elementos aí que você trouxe e tudo que você colocou, ele está muito voltado para uma questão cultural na organização, né? A estratégia da empresa, a macroestratégia da empresa, ou os rumos que a empresa tem clareza que precisa assumir, elas estão diretamente ligadas à transformação digital que essa empresa precisa passar agora, né? Hoje a gente encontra várias empresas
que por mais que tenham um planejamento estratégico ou um plano de expansão, muitas vezes ainda não estão considerando esse viés de transformação digital nesse planejamento, né? Isso, no meu entendimento, é algo que a gente precisa repensar, né? Precisa avaliar, precisa levantar o nível de maturidade de transformação digital que a empresa tem hoje, né? Para que isso possa fazer parte dessas estratégias e desse plano de expansão também, né? Porque senão nós literalmente ficamos aí com um planejamento em um horizonte que, por tudo isso que você falou, ele não vai contemplar aí as mudanças que o mercado exige, né? Então, assim, não é nem uma pergunta, mas uma contribuição mesmo de que para as estratégias, para a expansão e para o planejamento, para esses vieses aí das empresas, a transformação digital precisa estar contemplada, né? Legal, bem lembrado, Everton. Aproveitando o gancho aí, nós fizemos há alguns meses atrás, né, um webinar especificamente sobre esse assunto, né, sobre a gestão da mudança dentro do contexto da transformação digital, apresentado pelo nosso querido Felipe Fittipaldi, e está lá também disponível no nosso canal do YouTube. Certamente nós vamos voltar a esse assunto, né, com maior ênfase, em algum momento em outros eventos futuros aí, mas foi bem lembrado para a gente poder destacar ainda mais essa questão. Alexandre? A pergunta, talvez, aí, ou a orientação, que é uma dúvida que a gente encontra aí também, é que o material está muito completo, né? Mas a seguinte reflexão: você teria você deu aí o passo a passo, né? Por um lado, mas assim, qual seria a melhor forma para quem vai começar agora para fazer essa análise de, tipo assim, por onde eu começo? Se teria um roteiro, um prazo mínimo, orçamento, assim, de acordo com a maturidade, para você também não começar errado, né? Porque as dicas foram muito boas, mas assim, também, tipo assim, por onde que eu vou, que caminho que eu vou, porque nem todos têm que seguir o mesmo caminho, até pelo porte de empresa, tá? É um pouco disso que estava na minha cabeça, assim, para deixar aí sei lá, uma contribuição maior pela sua experiência, né, cara? Pelo tanto de coisa que você já fez, né? E de alguma forma aí como você pode estar ajudando aí os possíveis interessados no assunto, né? Para realmente encarar essa transformação digital, como você bem colocou aí no contexto. Sim, sim. Primeiro, acho que é importante destacar a questão do prazo, para percebermos assim que isso não é um projeto, né? Na verdade, a transformação digital tem que ser considerada como uma transformação contínua, né? Mas, claro, eu entendo que você coloca aí que tem que começar por algum ponto, né? Determinar aquilo que talvez seja melhor ou mais adequado para cada tipo de negócio, né? Por isso que a gente trouxe aqui aquilo que talvez seja aplicável à grande maioria dos negócios, né? Que seria o aproveitamento dos dados que são produzidos no dia a dia das empresas, né? E a se utilizar esses dados também de uma maneira muito mais inteligente, né? Por isso a questão da inteligência artificial. Então, reforço ainda, se for para iniciar sem olhar para o negócio, é claro que tem que olhar para o negócio, mas certamente iniciaríamos por aí, né? Um projeto de experimentação voltado para ciência de dados com aplicabilidade de tecnologias de inteligência artificial, machine learning, como o subconjunto que a gente apresentou, né? Como fazer isso? Bom, existem diversos fornecedores que podem ser avaliados, né? Onde você pode fazer experimentações sem custo de infraestrutura, inclusive de computacional, né? Estamos falando aí de Google, IBM, Microsoft, todos eles têm algum tipo de oferta nesse sentido, mas antes mesmo de pensar na questão da tecnologia, pesquisar por casos de uso de outras empresas que eventualmente têm um perfil semelhante à sua. Eu acho que talvez seja a melhor possibilidade, né?
E é claro que a gente está disponível também para ajudar essas empresas, obviamente. Maicon, quer fazer uma pergunta? Sim, primeiro quero agradecer aí pela contribuição sua, então, em relação a esses termos de transformações digitais, isso é muito válido. Na verdade, a minha pergunta casa um pouco com a do Alexandre, que é para as pequenas empresas. A gente falando de média e grandes empresas hoje, eles têm capital ou até destinação de um percentual de capital para aplicação em transformação digital. Hoje, realmente, com essa pandemia do mundo aí que aconteceu, as pequenas também tiveram que se virar em termos de transformação digital e a água bateu no pescoço, tiveram que correr. Então, para esses pequenos, o nível de aplicabilidade disso daí, né? Trazer algo, realmente, você respondeu que algumas grandes empresas têm algumas soluções terceiras que podem ajudar em termos de avaliações sobre isso, né? Sobre a segurança, sobre a transformação digital da empresa. Mas, em termos financeiros, tem algum ponto de partida que é possível aplicar para essas pequenas empresas e trazer isso mais visualmente possível para eles? Como que é isso? Ok. Existem, na questão financeira, eu penso que existem dois focos de análise, né? Aquilo que eventualmente a empresa possa economizar com lançando mão, né, de estratégias digitais, né? A gente até falou que não é só isso, né? Mas, por exemplo, ali a inteligência artificial eventualmente pode substituir posições, né, de pessoas, né? Realmente que estão executando tarefas rotineiras e que poderiam ser, digamos, executadas de uma maneira talvez com um custo muito reduzido, né? Por uma inteligência artificial. Então, uma forma de se avaliar esse tipo de projeto. Mas talvez não seja a forma mais inteligente se você considerar que tem talentos ali que possam ser impactados e que você talvez não tenha ainda pensado em estratégias para como aproveitar melhor aqueles talentos, né? Então, isso tem que ser feito com muito cuidado. E o outro aspecto na questão financeira é avaliar o que vai trazer de valor para o negócio. Então, eventualmente, pode ser criados produtos, né, ou serviços com base nessas tecnologias, nessa transformação digital que está sendo considerada, que realmente não haviam sido pensados. Então, aí você sabe melhor do que eu, inclusive, né? Fazer uma prospecção, pensar como esse novo produto, essa nova forma de entregar um produto já existente, possa vir a agregar maior valor para o negócio, né? Possa trazer maior faturamento para o negócio. Então, eu acho que são dois aspectos que tem que estar na análise, seja de uma grande empresa, de uma média ou de uma pequena, né? E muitas empresas, muitas pequenas empresas, que hoje são grandes negócios, né? Continuam sendo pequenas em termos de estrutura, mas já são grandes negócios porque realmente lançaram mão dessas tecnologias que são envolvidas aí na transformação digital, né? E só certos modelos de negócio só foram possíveis, né? Só se tornaram viáveis em função disso. Nós temos diversos exemplos aí que podemos citar, né? Então, eu acho que são esses os dois aspectos que qualquer tipo de empresa precisaria analisar. Como eu vou trazer mais valor para o meu negócio, sendo um produto novo ou não, né? Ou modificando completamente, às vezes, um produto existente, né? Ou o modelo do negócio, né? Ou se eu vou ter um ganho relativamente grande aí em termos de escala, né, nos meus custos financeiros atuais, né? Eu acho que é por aí, Michael. Sim, mas em termos inicialmente, é possível, já pensando mesmo em segurança da informação, em transformação digital, com custo menor possível, reduzido, ou até mesmo sem custo, começar a ter algo nesse sentido? Sim, em muitos casos é possível, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de envolver tecnologias de nuvem, né?
tudo, como eu falei antes, aí, grande parte disso depende das tecnologias de nuvem. Você tem alguns dos fornecedores, dos grandes players, né, desse mercado, oferecem a condição de você executar, pelo menos parcialmente, sem custo, boa parte da infraestrutura necessária para implementar alguma estratégia de transformação digital em produtos, serviços ou em que âmbito for dentro da empresa. Tá? Existe essa possibilidade. Ou então, se não gratuitamente, vamos dizer assim, do ponto de vista do investimento na infraestrutura, com custos bastante reduzidos, né, onde você pode fazer a experimentação, que eu acho que também é um ponto importante, né, nesse contexto da jornada, onde você possa fazer essa experimentação com custos bastante reduzidos, tá? E a gente está falando, em alguns casos aí, depende muito, obviamente, do que você vai fazer, mas custos menores do que R$ 500 por mês, eles são viáveis, né, para qualquer tipo de empresa, talvez, ou até menos do que isso, para executar experimentações que possam depois demonstrar que vai trazer muito mais faturamento para a empresa, sejam elas pequenas ou grandes. Beleza, obrigado. Por nada. Bom, quero mais uma vez aí agradecer a presença virtual aí de todos, né? Como eu disse, a gravação vai estar aí disponível no YouTube, no nosso canal. A gente vai enviar também um e-mail para avaliação do evento e agradeço antecipadamente aí quem puder responder, porque isso vai fazer com que a gente melhore cada vez mais aí os nossos eventos. Ok? Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu.